Estamos começando mais um programa sobre eleição municipal em Morro da Fumaça. Nós tivemos na semana passada, nessa semana, na última terça-feira, o nosso convidado aqui no nosso programa, aqui na TV Sul, para responder perguntas de contribuintes da nossa cidade. Esteve aqui o Dr. Juninho, do MDB. Hoje é a vez do candidato a prefeito Noy Coral, do PP. É o nosso convidado de hoje para que ele possa responder as perguntas que veio de diversas pessoas do município de Morro da Fumaça. Cito aqui Márcio Marques, da Associação de Moradores de Morro da Fumaça, Paulo Eduardo Espíndola, que é escritor, Cleiton da Silva do CDL de Morro da Fumaça, Ideias de Oliveira, escritor, Pedro Paulo Vieira, que é da Escolinha do Industrial Esporte Clube, Rafael Monsoni, empresário, Diego Damasio, músico, Donato Gregorini, jornalista, Ana Paula Widman, bióloga, e Carlos Lorenzi, advogado. Essas pessoas nos enviaram duas perguntas para que os candidatos pudessem responder. Uma para um candidato que já aconteceu na última terça-feira, que foi para o candidato do MDB, o Juninho, e outras 10 perguntas, são 10 perguntas, agora quem irá responder será o candidato a prefeito do PP, Noy Coral. Bom dia, candidato. Bom dia, Beto, bom dia o Harley. Bom dia todas as pessoas que estão nos acompanhando aí na TVR Sul. Vamos falar um pouquinho, relembrar a história do Noy Coral. Quem é Noy Coral? Beto, acho que a minha história muitos já conhecem, né? Eu não tinha pretensão nenhuma em entrar na política, muito menos ser prefeito, mas em 2016 a gente recebeu o convite e acabou entrando na política para, no primeiro momento, né, ajudar o partido, que até aquele momento não tinha nenhum candidato, tinha um candidato, já um pré-candidato, mas a pessoa também acabou não colocando o nome, né? Então me convidaram e eu então entendi que era o momento de aceitar esse desafio, com poucas chances de sair vencedor daquele pleito, mas graças ao nosso trabalho, né, batendo de porta em porta, conversando, né, se colocando no lugar das pessoas, né, falando o que as pessoas queriam ouvir, né, os fumacenses acabaram confiando em nós, em mim e Eduardo, e hoje a gente está aí, né, depois de quase 4 anos, com a sensação de dever cumprido, né. Eu sou empresário, né, eu acho que Deus colocou essa missão na minha vida para me dar alguma retribuição à cidade, né, por tudo que eu conquistei. Então espero que o papel desenvolvido por nós, né, nesses quase 4 anos tenha sido da maneira que o eleitor esperava, né. Eu sou uma pessoa simples, né, eu tenho o meu jeito de governar. Alguns gostam, muitos não gostam, porque né, a gente implantou um novo jeito de fazer política diferente do tradicional, né? Mas a população quer que apareça os serviços, né? Não que apareça o prefeito, mas que apareça os serviços, né? Cada um tem a sua prioridade e o prefeito tem que ter inteligência para saber distinguir, né? O que é prioridade de um, o que é prioridade de outro, né? Tem prioridade na saúde, tem pessoas que têm a prioridade em pavimentações, tem pessoas que para eles a prioridade é uma escola de qualidade, né? Tem pessoas que a sua prioridade é alguém que cuide do meio ambiente, então assim vai, né? E espero que tenha sido um governo que agradou a todos, né? Porque o segredo do fracasso é querer agradar a todo mundo, né, Beto? Mas a gente espera ter dado nossa contribuição nesses 4 anos, né? E que a gente tenha fôlego para, né, se eleito for, continuar contribuindo com o município. Hoje te acompanha também a
A minha filha Sueli, né? A Sueli, que é filha do Noe, está hoje então presente aqui Desde acompanhando. da outra eleição ela se engajou também nessa caminhada e esse ano não é diferente, né? Está aí nos ajudando e a participação dela é muito importante aí para família, né? Família na política é muito importante. Importante. Muito bem. Hoje o nosso convidado, como já frisamos para você que está chegando agora, é o candidato a prefeito Noe Coral pelo PP e nós vamos seguir as mesmas regras que seguimos com o candidato anterior. Estão aqui 10 perguntas, onde o candidato vai escolher qual a primeira ele vai estar respondendo, lê quem está fazendo a pergunta, nós passaremos a pergunta para o Halian, que irá fazer a pergunta, então aí o candidato responde a pergunta. Candidato, como na outra vez o outro candidato já escolheu as perguntas, então agora, por favor, a primeira pergunta, pode abrir ela e ver quem está aí na capa. Paulo Eduardo Espíndola. Muito bem, a pergunta então de Paulo Eduardo Espíndola, lembrando a vocês que são perguntas diferentes que foram feitas para o outro candidato. Passo agora para o Halian, por favor, Halian. E o Halian vai ler a pergunta. Todos vocês que estão sintonizados conosco, hoje, especialmente, não estaremos respondendo perguntas de internautas, de quem está assistindo, porque nós vamos nos ater especialmente hoje ao nosso convidado e também às perguntas que serão feitas e respondidas pelo mesmo. Vamos lá, Halian? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia ao candidato Noe, que está aqui. Bom dia à filha dele, a Suelen, que está aí também. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Então vamos agora com a pergunta do Paulo Eduardo Espíndola, escritor. Bom dia, candidato. Uma das mais fortes manifestações culturais de pequenas comunidades, como é o caso de Morro da Fumaça, são as festas populares. Nossos municípios vizinhos têm festas já consolidadas, como a Festa do Vinho em Uruçanga, a Festa da Gastronomia Italiana em Nova Veneza, a Heimatfest em Forquilinha, a Festa da Tainha em Balneário Rincão, a Cocalfest em Cocal do Sul, entre outras. Por que Morro da Fumaça não tem uma festa popular municipal? E o que o senhor fará para incentivar as manifestações culturais? Por favor, candidato. Bom dia, Paulo. Muito importante a sua pergunta. Nós recebemos em 2017 um município carente em todas as áreas. Então, a gente fez um trabalho muito importante, que foi várias reuniões, né? Na própria trajetória da nossa campanha, a gente ouviu as pessoas. Então, o município não teve como optar investimentos numa determinada pasta. Em 2017, nós tentamos resgatar a Magiofest, né? Fizemos uma festa, né? Acho que o pessoal se lembra que foi atrás do Salão Paroquial, uma festa simples, né? Com algumas exposições. Já em 2018, a gente então resolveu trazer de volta a Magiofest, né, que eu acho que iniciou em 2010, com um pouquinho mais de investimentos, né. Em 2019, então, houve, depois de várias reuniões, né, e também conversando com prefeitos amigos meus, sobre essas festas que existem em outros municípios, de trazer show nacional, de grandes investimentos. E nós, naquele momento, nós resolvemos, então, fazer uma festa diferente, uma festa para as famílias de Morro da Fumaça, né, com poucos investimentos, com lazer para a terceira idade, lazer para as crianças, e que a população, que o fumacense, né, se sentisse bem com a nossa festa, né, porque o município hoje, né, a gente sabe que o nosso município não tem tradição, né, em turismo, né. Nós fomos por muito tempo capital da cerâmica, mas hoje a cerâmica teve a sua importância, né, no setor econômico do município, mas hoje, né, muitas fecharam, então a gente ficou sem uma identidade, né. Nosso município hoje a economia do município é muito diversificada, então a gente não teve como direcionar o município para uma festa que elencasse um determinado produto
ou na área da agricultura, né? Então nós optamos por ter uma festa, resgatar a Magiofest, mas a intenção nossa era também ir esquecendo o nome Magiofest aos poucos e fazer a festa de maio, festa exclusivamente para comemorar o aniversário do município. Né? Eu acho que hoje as prioridades são muitas, né? Não tem o porquê o município querer se tornar o capital, né, desse ou daquele produto e fazer uma festa grandiosa com shows internacionais, gastar 400, 500, 1 milhão de reais, sendo que as empresas, né, que fazem a promoção vêm até o município, né, levam dinheiro do município e acaba não trazendo muito, não valorizando a cultura do nosso município, né? Então, enquanto eu estiver no governo, a festa nossa, especificamente a festa de maio, a Magiofest, a gente vai continuar, né, investindo um pouquinho mais ao passar dos anos, mas não muito, e a nossa intenção é sempre ter uma festa para as famílias de Morro da Fumaça. E também, né, nós, hoje é referência aqui no município, né, no primeiro ano a gente já começou com um Natal muito bonito, né, a gente já investiu em torno de 80 mil reais, no segundo ano um pouco mais, e hoje também nós temos o Natal, né, a cidade fica muito decorada, né, muito atrativa, né, nós recebemos visitas das pessoas dos municípios vizinhos, que ficam esperando o nosso Natal para poder visitar a cidade. Com isso também a gente dá um apoio também, um incentivo à economia, né, aos comerciantes, né, ao comércio de Morro da Fumaça. Certo, muito bem. Hoje o nosso convidado, então, Noe Coral, candidato a prefeito pelo PP em Morro da Fumaça, atual prefeito. Lembrando a você que após o término dessa entrevista ao vivo, a entrevista ficará gravada aqui no nosso sistema, onde você vai poder acessar gratuitamente. Por favor, candidato, mais uma pergunta, pode retirar. Márcio Marques. Essa pergunta agora vem do Márcio Marques, pode não ter nenhum problema tirar do envelope. Agora que vai responder é o presidente da Associação de Moradores do bairro Naspolini, o Márcio Marques. Vamos lá. Então vamos lá, a pergunta do Márcio Marques. Bom dia, candidato. A minha pergunta é sobre a construção de uma creche na comunidade do bairro Naspolini. Somos carentes de uma creche em nossa comunidade. Se eleito for, o senhor assume esse compromisso de realizar essa obra? Bom dia, seu Marcinho. 2016, Beto, eu sou a pessoa que eu gosto de falar somente a verdade, né? Eu não me preparei para ser prefeito, não estava preparado para ser prefeito. Tanto é que a gente decidiu ser candidato um mês antes das convenções. Então, algumas propostas no nosso plano de governo de 2016, a gente colocou sem entender a situação real, né, do município. Mas, graças a Deus, nós conseguimos concluir em torno de 90% do nosso plano de governo. E uma dos itens que consta no nosso plano de governo seria uma creche no bairro Naspolini e uma creche no bairro Coab. No bairro Coab a gente conseguiu fazer essa creche. A gente desativou um centro de convivência que tinha lá naquele local, né? Locamos os alunos para um centro de convivência em Vila Rica e reformamos toda aquela estrutura e hoje a gente disponibilizou 25 a 30 vagas ali nas creches, né? Ao longo desses quase 4 anos, nós abrimos mais de 150 vagas em creches. Então nós, né, com a secretária de Educação, a Grace, a gente vem monitorando as filas de espera. E o município hoje quase não existe fila de espera. Então, esse projeto não saiu do papel. Outro motivo, né, por esse projeto não ter saído do papel foi que tivemos que fazer um investimento muito alto na educação, nas estruturas, nas escolas, né? Nós investimos até o final desse ano
vai fechar em torno de 3 milhões com a escola nova em Estação Cocal, com a reforma da escola Vicente Golo. A gente reformou toda a escola, fez banheiro para os alunos menores, né? Fizemos uma quadra. Hoje estamos iniciando a cobertura dessa quadra, então nessa escola foram investidos mais de R$400 mil. Investimos na escola do bairro Graziella, também trocamos quase todo o telhado, madeira, forração, fizemos uma nova frente, foram investidos ali mais de R$100 mil. Na escola Pietro Macari também fizemos sala de artes, sala dos professores, investimos em segurança, né, para raio e banheiros para deficientes, ampliamos cozinha, casa do gás, foram investidos ali quase R$160 mil. Na escola, na creche Honorata, acho que é Honorata que fica aqui no centro, né, onde as crianças aqui do bairro Naspolini, acho que frequentam ali, ampliamos 2 salas também, aumentamos a disponibilidade também. Então foram investidos na educação, só em estruturas, em reformas e escola nova, quase R$3 milhões. E quando eu visitei a escola Vicente Golo, logo depois da logo depois da eleição, eu vi que a estrutura dessa escola estava muito precária. Eu vi que o bairro Naspolini merece coisa melhor. Então, nós fomos atrás de projetos, né? Até hoje nós não investimos R$1 nessa escola porque a gente quer fazer uma escola nova. Temos hoje o projeto pronto, pago. Esse projeto custou quase R$100 mil. Uma escola ampla, uma escola moderna, uma escola que vai ser uma das escolas uma estrutura mais moderna aqui da região sul. Nós vamos ter para janeiro uma sobra de quase R$1 milhão para investir nessa escola. Pretendemos, né, se eleito formos, já licitar a primeira parte dessa escola em janeiro. A escola vai ser construída em 4 etapas, né? A primeira etapa inicia a licitação, a gente pretende fazer em janeiro. Depois os alunos são locados para essa parte e, consequentemente, a gente vai desmanchando e refazendo o resto das estruturas, né? Nessa mesma praça, nessa mesma escola, nesse mesmo terreno, vai ter um parque infantil, né? Que a população aqui do bairro Naspolini cobra muito. Um parque idêntico ao que está lá ao lado do ginásio de esporte, né? Para todo mundo saber. Vai ser aberto ao público, vai ser uma praça muito bonita. Essa escola vai custar em torno de R$3,5 milhões, vai ser feito com recursos próprios. Já vamos ter quase R$1 milhão na conta, como eu falei, para já listar a primeira parte em janeiro. Okay. Então, não é uma desculpa, mas esses são os motivos de o porquê o nosso governo não construiu uma creche, porque a gente foi acompanhando as escolas, então precisou ser investido muito nas escolas já existentes, mas com o crescimento, né, do município, e o bairro Naspolini também está crescendo muito, né, com loteamentos. Não está descartado, né, eu não digo no meu governo, mas um próximo governo, depois desse próximo governo, o gestor que estiver na prefeitura vai ter sim que buscar construir uma creche nova, porque a gente espera que a população de Morro da Fumaça aumente muito nos próximos anos, e essa hipótese não pode ser descartada, né? Uma creche, não posso assim colocar uma data, mas em pouco mais de 4, 5 anos, o gestor será obrigado a construir uma creche no bairro Naspolini devido à demanda que vai surgir, né? Uhum. Mas hoje a população pode ficar tranquila que a gente se preocupa sim, né, com as vagas, e a fila de espera nossa hoje é muito pequena. Uhum. Ok. Lembrando a você que cada candidato tem 3 minutos para fazer as suas colocações, e nós vamos procurar nos ater a esse limite, que é muito importante. Hoje o nosso convidado é o candidato a prefeito pelo PP no Coral. Por favor, candidato, mais uma pergunta, respondida então mais uma. Donato Gregorini. Opa, agora a pergunta do Donato Gregorini, jornalista Donato Gregorini, para o Haller fazer a pergunta. Lembrando a você que estamos ao vivo, nesse momento, nessa primeira rodada com os candidatos a prefeito por Morro da Fumaça.
Lembrando também a você que é impossível nós da TV Sul realizar entrevista com todos os candidatos a vereadores devido à quantidade muito alta de candidatos. Por isso, se tornaria inviável para nós da TV Sul fazer entrevistas com todos os candidatos a vereadores. Por isso, iremos nos ater em 2 rodadas de perguntas e respostas com os candidatos a prefeito aqui de Morro da Fumaça. Vamos lá, Harley? Então vamos à pergunta do Donato Gregorini, jornalista. A saúde ainda é o calcanhar de Aquiles da administração municipal. O que poderá ser feito para que o cidadão fumacense possa dizer que tem uma boa saúde? Por favor. Bom dia, Donato. Quando iniciamos a campanha, em 2016, 90% das reclamações foram em torno da saúde. Aí logo depois das eleições, né, quando eu fui eleito, eu pensava, não, saúde, a gente coloca um pouco mais de recurso e está resolvido o problema. E todas as eleições, no intervalo da eleição até a posse, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, organiza um encontro com os prefeitos e vice-prefeitos do Brasil inteiro, prefeitos eleitos. E numa dessas explanações, né, sobre a saúde, o cidadão chegou e apontou para nós, vocês, prefeitos eleitos, 95% de vocês foram eleitos através da saúde. Aí naquele momento eu já vi que o problema da saúde não era municipal, era federal, né? Mas a nossa proposta de investir na saúde aconteceu, né? Nós temos os números se triplicaram. A gente faz um comparativo de 2015, 2016 até o nosso governo. Somente em medicamentos, em 2016 foi investido 300 e poucos mil reais. 2019 nós já chegamos a 620 mil reais. E até agosto de 2020 já estávamos com mais de 800 mil reais investidos em medicamentos. Exames, consultas e outros procedimentos, também nós saímos de 300 mil em 2016 para quase R$1 milhão em 2019 e até agosto de 2020, mesmo com pandemia, né, mesmo com os postos de saúde praticamente fechados, a gente está chegando a 600 mil reais até agosto. Então, é um trabalho que muitas vezes só o cidadão que recebe, né, sabe do que a gente está fazendo. Eu tenho consciência que nós fizemos muito pela saúde, muito mais do que muitos municípios. Hoje nós temos 9 especialistas, nós temos cardiologista, pediatra, ginecologista, psiquiatria, otorrino, ortopedista, infectologista, endocrinologista e neurologista. Lógico, tem fila? Tem. Quanto mais tu oferece, mais fila tem. É uma fila rotativa. Nós tivemos um pico alto, né, da nossa fila, que foi o ano passado, em torno de 3 mil pessoas. Não que seriam 3 mil pessoas, porque às vezes um paciente ele entra em 3 filas, né? Até o retorno conta. E hoje, esse ano, a gente conseguiu baixar bastante. E a nossa fila hoje, o que é competência do município, não passa de 1.300, né? As pessoas sabem que estão sendo bem atendidas. Então, eu falo da saúde hoje de Morro da Fumaça com muito orgulho. Só quem está ligado diretamente da saúde pode falar da saúde. Quem está fora não pode falar da saúde. Tem pessoas que estão tentando colocar na mídia que a saúde de Morro da Fumaça é uma porcaria, que não se faz nada pela saúde. Essas pessoas deveriam pedir desculpa para o secretário da Saúde de Morro da Fumaça. Tanto o Robson, quanto a Marijane, quanto a Francine, que ficou 4 meses, quanto aos profissionais que são ligados diretamente à saúde. As pessoas que não entendem de saúde pública não podem ficar falando mal da saúde nem do município e nem de outros municípios, porque eu conheço todos os prefeitos da ANREC e todos eles são empenhados
tem como prioridade a saúde. Todos os municípios da ANREC fazem uma boa saúde, muito acima da atenção básica, do que é a competência do município, né? E só para citar, nós vamos construir aqui no bairro Naspolini um centro de especialidades. Conseguimos recurso com o João Amin e com a Ângela Amin. Já está licitada essa obra, ordem de pagamento, ordem de serviço assinada, valor de R$598 mil. Vai ser construído aqui no loteamento, eu acho que é Olga Niero, em frente à Molise aqui. O novo loteamento ali, né? Ao lado desse centro de especialidades, o que é o centro de especialidade, para quem não sabe, né? Todos esses médicos especialistas que eu citei vão trabalhar nesse centro. Então vai ficar muito mais fácil para a população, né? O atendimento para a população vai ficar muito mais fácil. Ao lado desse centro de especialidades, nós conseguimos também um recurso e vamos construir o CAPS. O CAPS é um centro de apoio às pessoas que têm problema de depressão, né, transtorno, e hoje se encontra no local alugado. Nós já fizemos a licitação terça-feira, temos os recursos em conta, vai custar pouco mais de R$200 mil. Já essa obra inicia, eu acho, esse mês de outubro ainda. Então, tudo isso é uma demonstração que a saúde do município está boa sim. Eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo que o que é possível fazer dentro do que a lei permite, dentro do que é a obrigação do município, está sendo feito com muito zelo, com muita preocupação. E a saúde, muitas vezes, Beto, precisa de gestão também, né? Às vezes a pessoa técnica também importa, mas a saúde precisa muito da gestão, de colocar os recursos, né? De ter inteligência de saber qual o exame que a pessoa precisa. Então, de saber colocar os recursos nas suas devidas obrigações, né? Ok. Muito bem, mais uma pergunta, por favor, candidato, pode escolher. Aqui, pode eu podia, me desculpa, Beto, Uhum. um projeto mais importante do nosso governo, também em relação à saúde, depois tu desconta um minuto da outra pergunta. Certo. Por favor, só me responda aqui. O Pedro Paulo Vieira. Isso. Nós temos um projeto muito bom, um projeto que vai ser destaque nacional. Nós até falamos sobre ele hoje no nosso programa de rádio, que é o programa de cardiovascular para prevenção de mortalidade na população fumacense. O cardiologista nos procurou, cardiologista renomado de Criciúma, procurou em 2019, inclusive é o cardiologista que eu faço meus exames, de fazer esse projeto aqui em Morro da Fumaça, consultar todas as pessoas acima de 40 anos de idade. Município, já colocamos no nosso orçamento para 2021 R$200 mil só para esse projeto, que seriam exames, né? Exames de pressão, exame cardíaco, exame arterial. Nós queremos fazer uma prevenção, nós queremos ter um banco de dados de todas as pessoas do município acima de 40 anos. Aí nós vamos querer que todas as pessoas vão até a secretaria, mesmo que tenha plano de saúde, mesmo que já tenha outro, né, que já seja paciente de outro médico, a gente quer que essas pessoas venham ao município, porque nós precisamos desse banco de dados, porque esse projeto vai ser... O resultado desse projeto, que vai ser muito bom, né, quando se fala em prevenção, tudo que a população precisa, né, vai ser colocado até a nível nacional e até a nível internacional vai ser apresentado esse projeto. E de forma gratuita. O cidadão não vai pagar R$1 para ter esse acompanhamento com um dos melhores cardiologistas aqui da região sul, com os exames todos fornecidos pela Prefeitura de Morro da Fumaça. Ok, vamos então à pergunta do Pedro Paulo. Certo. Pedro Paulo, que é diretor de escolinha do Industrial Esporte Clube. Então vamos lá, a pergunta do Pedro Paulo Vieira, zelador do Industrial e coordenador de escolinha de futebol do Industrial também. Então vamos lá. Bom dia, candidato. Nossos jovens e crianças não têm apoio esportivo como o futebol e outros esportes, como vôlei de areia, o tacobol, skate e basquete. Além de não ter incentivos financeiros, também não tem espaço para a prática dos mesmos. Temos muitos voluntários nas comunidades que tentam desenvolver essas atividades, mas não conseguem devido à falta de recursos e qualquer tipo de apoio. Pergunta:
como o candidato se compromete a ajudar as instituições esportivas e voluntários a resolver esse problema? Por favor. Bom dia, Pedro Paulo. Primeiro, você está falando bem verdade, porque existe apoio financeiro, sim. Né? Por isso que eu digo, o prefeito está na prefeitura. Quando o cidadão tem dúvida de qualquer situação, nos procure nosso secretário, vejam os números, para não ficar falando algo que não é, né? Nós temos hoje não, né? Porque hoje não pode, mais de 400 crianças em escolinhas, né? Nós temos projeto de vôlei, nossas equipes de voleibol disputam campeonato a nível estadual, até regional, nem se fala. Escolinha de futebol de salão, nós temos o projeto Tigrinhos, né? O investimento no esporte não foi aquele que a gente esperava, por quê? Porque nós recebemos 2 ginásios de esportes em situação precária. O ginásio de Morro da Fumaça estava com o assoalho já soltando, né? Situação muito difícil. Então nós investimos no ginásio de esporte de Morro da Fumaça mais de R$200 mil. Troca de piso, reforma, toda a parte de banheiro, escritório, foi feito tudo nova. O ginásio de Estação Cocal, com 18 anos né, desde quando foi feito, nunca recebeu nenhuma melhoria. Ali também nós estamos investindo R$155 mil. Infelizmente, pegamos uma empresa que não fez um trabalho bom, a gente acabou refazendo, mas agora está em perfeitas condições, o ginásio vai ficar bonito, foi feito conserto em telhados, foi feito pinturas, a parte interna toda preparada para cadeirante, né? É uma estrutura que vai de acordo com o que o distrito merece, né? Então, só em 2 ginásios foram investidos R$400 mil, dinheiro que saiu do esporte. Fizemos uma quadra de esporte em Vila Rica, iluminada, em 2018. Então, mais um espaço para as crianças, né, nas horas no contraturno, praticar o esporte. Fizemos uma quadra na escola Zulema Búrigo, iluminada também, que é para a população usar e para os alunos da escola. Fizemos uma quadra, que eu acabei de falar, na escola Olívio Reco, que agora estamos iniciando a parte de cobertura também, uma quadra para a escola usar. Já estamos com um campo de futebol suíço licitado, apenas atrasou por motivo de drenagem, em Estação Cocal, também em torno de R$80 mil. Temos um recurso também para fazer um campo de futebol suíço ao lado da Escola Genor Bortolato, mas devido a espaço, a troca de terreno público por terreno de área verde, a gente não conseguiu, né, fazer nesse mandato. Então, os investimentos aconteceram, né? Infelizmente, pegamos 2 ginásios que necessitavam de reformas. Então, quando você fala que não há apoio, que não há investimentos, é triste porque você não está sabendo da realidade. Muito bem. Queremos convidar o Haller para nos ajudar aqui também. Inclusive, o candidato também ele tem esse pensamento para nos monitorar um pouquinho o espaço, né? Dando toquezinho 1 minuto antes de encerrar, os 3 minutos, para que a gente possa trabalhar com a organização aqui. Por favor, candidato, mais uma pergunta. Rafael Monsoni. O empresário Rafael Monsoni é o nosso... é a próxima pergunta para o candidato a prefeito no Coral. Lembrando a você que estamos ao vivo aqui pelo nosso Facebook, TV Sul Comunitária e MF Sul Morro da Fumaça, e também pelo nosso canal www.tvsul.com.br. Lembrando também que a entrevista, após o término dela, ficará gravada, onde você vai poder ver e rever diversas vezes, quantas vezes for possível, porque nós estamos num momento importante onde os munícipes precisam ver muito bem quem são os seus representantes que irão governar o município durante 4 anos. Vamos lá, Haller? Então vamos à pergunta do Rafael Monsoni, empresário. Bom dia, candidato. Sabendo da importância de unirmos e incentivarmos o empresariado em Morro da Fumaça,
Pensando de forma visionária quanto ao crescimento de nosso município, gostaria de saber do candidato o que ele pensa sobre a hipótese de abrirmos uma associação empresarial em nosso município e se isso pode ser ou está inserido dentro de seus planos para a campanha eleitoral. Bom dia, Rafael. 2008, 2009, o prefeito Baltazar adquiriu um terreno para a área industrial. Aí não conseguiu tirar do papel, o governo anterior também não conseguiu, e uma das nossas propostas era tirar essa área industrial do papel. Mas, como eu falei, em 2017 recebemos uma cidade totalmente em situações com muitas prioridades. O cidadão saía da BR-101, chegava no município, não conseguia ir no hospital, não conseguia ir na prefeitura, enfim, a cidade não tinha sinalização, a cidade era suja, desorganizada, qualquer lugar que se olhava tinha uma estrada de chão no centro, né? Saúde precisava de investimento, as estruturas da educação precisavam de investimentos, a frota precisava de renovação, enfim, a cidade estava com muitos problemas. Abastecimento de água também tinha um grave problema, que todo final de ano, todo verão faltava água, os investimentos eram zero. Então, nesse primeiro momento, o que a administração fez? Vamos preparar a cidade para poder, no futuro próximo, despertar o interesse do cidadão ou das empresas em vir para o nosso município. Foi o que fizemos, né? Hoje a cidade está limpa, a cidade está organizada, bem sinalizada, foi até citado em alguns municípios vizinhos. O cidadão consegue ir a qualquer local hoje, chegando em Morro da Fumaça. Investimos mais de 1 milhão na troca da nossa frota, compramos um caminhão-pipa, compramos uma máquina para fazer a limpeza, reformamos todas as escolas, investimos pesado na saúde, infraestrutura nem se fala. Então agora sim, agora o município está preparado para investir mais, né, na economia. Nós temos acompanhando desde 2017 a questão do desemprego. Houve um período, né, agora esse ano, que houve um certo desemprego, mas hoje o município já está com 56, 58 cargos entre demitidos e admitidos. Então, um cargo positivo. Nosso município teve em 2019 abertura de mais de 400 CNPJs. Muito mais do que municípios que já estão com 3, 4 áreas industrial. Então, o município já está sendo bem visto, né, pelas pessoas, pelos empresários. O município já está com outra cara. Esse ano, nós, devido à pandemia e também com uma das maiores empresas do município, praticamente zerou a produção, e outra empresa também grande que eu não me sinto à vontade de citar, tivemos então uma retração no movimento econômico de 45%. Foi a maior da REC. Só que como o nosso povo é trabalhador, como as empresas, né, voltaram a todo vapor, esse nosso déficit hoje está em menos 15%. Houve uma recuperação de 30%. E a previsão que nós temos para os próximos anos, nós temos uma assessoria, né, que está cuidando do movimento econômico do município, de um grande crescimento mesmo em situações como essa, sem investir em área industrial. Digamos assim, o município como está, nós temos uma previsão muito boa de crescimento nos próximos anos. Em 2019, nosso município foi o terceiro em crescimento na ANREC, foi em torno de 13%, até surpreendeu a nossa administração. Então a gente está acompanhando sim, uma associação empresarial precisa ser criada, né? Nós estamos agora com todos os projetos dessa área industrial prontos, estamos já com a parte de aterro sendo feita, em torno de 50% já foi feito, né? Devido à pandemia, não vou conseguir, eu acho, disponibilizar essa área nesse meu mandato. Estamos com, se eleito for, nós estamos com mais uma área de 20 hectares,
o proprietário está nos esperando para vender essa área para a prefeitura. Já temos onde buscar o recurso. Então, uma nova gestão vai ser o divisor de águas de Morro da Fumaça na questão de geração de empregos e rendas para nossos munícipes. Ok. Candidato, por favor, mais uma pergunta. Questão musical. Muito bem. Vamos lá. Não consegui entender bem aí, Rádio, por favor. Leia para a gente. Foi o... A pergunta é do músico Diego Damasio. Por favor. Diego Damasio, muito obrigado também a todos vocês que contribuíram com as perguntas que hoje estão sendo respondidas aqui pelo candidato Noe Coral, que foi respondido pelo candidato Juninho. A todos vocês, muito obrigado por essa contribuição, que certamente é de grande valia para todos os munícipes. Vamos lá? Vamos lá. Então, pergunta do músico Diego Damasio. Bom dia, candidato. Sabemos que existe uma classe musical muito ampla em nosso município. São dezenas de profissionais da música que retiram o seu sustento, muitas vezes exclusivamente da noite. Como tradicionalmente nossa cidade não dispõe de muitas opções para apresentações musicais e entretenimento, os músicos fumacenses acabam por se apresentar em cidades vizinhas. Pergunta: quais as ideias, projetos ou políticas públicas voltadas para a área do entretenimento em nosso município, de modo que existam mais opções para os músicos fumacenses se apresentarem por aqui? Bom dia, Diego. É difícil falar dessa área, né? Até porque nós, como eu sempre falei, vou citar de novo, as prioridades do município são muitas, né? E nesse momento, não adianta eu vir aqui falar bonito, né? Falar que o governo vai apoiar essa entidade ou determinada associação, ou fazer projetos, porque tudo que envolve apoio envolve recursos, né? Então, nosso município, como você falou, e eu também falei, não tem tradição em turismo, né? O nosso município a gente precisa ainda criar uma identidade para o nosso município, né? Lógico, nosso município é bem localizado, então nós temos, né, municípios vizinhos que têm festa do vinho, temos municípios vizinhos que têm a gastronomia como né, alavancando o setor econômico do município. Temos festa no Rincão, temos a festa da Tainha. Temos ao lado de uma cidade, né, polo aqui no sul, que é Criciúma. Então, hoje, investimentos nesse setor, eu diria que tem que se analisar muito, né? Temos que sentar, temos que trocar ideias, e no momento, eu não vou mentir agora para ti, infelizmente, a gente não vê assim, a curto prazo, um apoio ou algo que possa beneficiar essa classe tão importante, né? Que são vocês, músicos. Muito bem, o nosso convidado hoje é Noe Coral, candidato a prefeito pelo município de Morro da Fumaça do PP, Partido Progressista, e respondendo às perguntas que vieram dos nossos convidados, aos quais nós já citamos. Por favor, candidato, mais uma. Cleiton da Silva. Cleiton da Silva, presidente do CDL de Morro da Fumaça. Para responder a pergunta, o candidato Noe Coral, lida pelo Halley, que está aqui presente. O Halley, que é engenheiro químico, mas está fazendo a função hoje aqui, nos ajudando na secretaria. Queremos lembrar também que está presente a filha do candidato, a Suelen, filha do Noe Coral, está acompanhando também, fazendo fotografias e dando assistência. Vamos lá? Então, vamos à pergunta do Cleiton da Silva, presidente do CDL de Morro da Fumaça. Bom dia, candidato. Se o candidato, caso eleito, tem algum projeto voltado aos comerciantes? Bom dia, Cleiton. Acabei de falar, né, da instalação dessa primeira área industrial, e com certeza já em 2021 nós iremos lançar a segunda área industrial, essa muito maior, né?
O incentivo que o poder público pode dar ao comércio é gerando emprego e renda. Hoje, nosso município não tem mão de obra disponível, né? Muitas empresas estão com falta de pessoal para trabalhar. Eu mesmo, né, tenho minhas empresas e a gente precisa de 5, 6 funcionários e não tem. Mas não é por isso que o município tem que ficar parado e virar as costas para a economia, né? A partir do momento que estiver oferta de emprego, aumenta as empresas vão ter que aumentar o salário para ter o funcionário, né? Principalmente o bom funcionário. Então, eu acho que esse é o incentivo que se pode dar para o comércio, né? Existe um projeto também que foi aprovado esse ano, por iniciativa dos vereadores, mas esse ano, por ser ano político, não pode sair do papel. Ainda está em análise jurídica, né? Que o município, não adianta eu vir aqui falar bonito, como eu falei anteriormente, que vou apoiar esse ou aquele, e sendo que o dinheiro público não pode ser usado, né, em qualquer situação. E a gente depende muito do parecer jurídico, e a minha preocupação é sempre fazer o correto dentro do que a lei permite. Então, nesse momento, o incentivo que nós vamos dar ao comércio é pegar firme nessas 2 áreas industriais que vão sair do papel. A primeira, já estamos com o projeto, como eu falei, todos liberados. Conseguimos o projeto elétrico também, gratuito. Conseguimos todo o projeto ambiental também gratuito, por pessoas que querem ver o bem do município. O restante dos projetos estão sendo feitos pela nossa equipe, né, da FUMAF, do SAMAI também. Já estamos com todo o material pronto para começar as redes. Estamos com o projeto de pavimentação também pronto, com planilha orçamentária, o recurso também separado para fazer toda a infraestrutura dessa primeira área industrial. E essa segunda área industrial, se eleito for, já é uma realidade. A gente já tem o terreno, como eu falei, já temos onde buscar o recurso, e em 2 anos, no máximo, final de 2022, se tudo der certo, essa área já estará também disponível para atrair novas empresas. Muito bem, candidato, mais uma pergunta, por favor. Désio de Oliveira. Agora, mais uma pergunta, feita pelo enfermeiro e também escritor Idésio de Oliveira, poeta Idésio de Oliveira. Vamos lá? Então, vamos agora para a pergunta do enfermeiro e escritor Idésio de Oliveira. Vamos lá? Então, enfermeiro e escritor Idésio de Oliveira. Bom dia, candidato. Considerado um dos maiores exemplos de assistência à saúde coletiva para muitos países, o sucesso do Sistema Único de Saúde no Brasil é resultado da luta de profissionais e de coletivos comprometidos com o bem-estar da população. Se eleito, quais medidas serão tomadas contra as investidas desse governo na desestruturação do SUS para que a iniciativa privada na saúde, caos denunciado em todo o mundo na pandemia, não destrua essa conquista de décadas que ainda segue assegurando à população vulnerável esse único recurso em saúde? Pode repetir? Pode repetir, sim, Calê. Posso? Bom dia, candidato. Considerado um dos maiores exemplos de assistência à saúde coletiva para muitos países, o sucesso do Sistema Único de Saúde no Brasil é resultado da luta de profissionais e de coletivos comprometidos com o bem-estar da população. A pergunta: se eleito, quais medidas serão tomadas contra as investidas desse governo na desestruturação do SUS para que a iniciativa privada na saúde, caos denunciado em todo o mundo na pandemia, não destrua essa conquista de décadas que ainda segue assegurando à população vulnerável esse único recurso em saúde? Bom dia, Idésio. Falar de saúde não é muito meu forte, né? Mas, como eu falei anteriormente, o município, na área da saúde, tem as suas obrigações, que é a atenção básica. E, geralmente, os municípios, né, que se preocupam muito com o cidadão, acabam investindo o dobro. Como eu falei,
o município não teria obrigação de manter todos esses especialistas. Mesmo que o SUS, aqui no Sul, faz um trabalho muito bom, né? As pessoas não podem reclamar do SUS, porque se tu vai numa consulta particular também tu acaba esperando 30, 60 dias, quem tem plano de saúde. E é triste, né? Numa época de pandemia, haver tantos desvios de recursos, sendo que a classe política já está com a moral, né, muito fraca, né? E mesmo com a pandemia, os maus políticos ainda dão um jeito de se beneficiar desse recurso, né? É lógico que o município em si é muito pequeno, né, para fazer algum movimento, né, em questão ao SUS, mas eu acho que o nosso trabalho, enquanto município, de estar fornecendo todos esses benefícios, né, na área da saúde, fazendo mais do que a sua obrigação, acaba também fortalecendo o SUS, né? E o SUS hoje, às vezes, ele recebe elogio, porque o cidadão, às vezes, não sabe o que é SUS e o que é município. E o município faz muito. Os municípios fazem muitos, principalmente aqui no Sul, os que eu conheço, né? E, como eu falei, não tem como eu falar muito, como eu falei, não tem como eu lhe dar maiores explicações sobre a saúde, que não é a minha área. Se for para falar de obras, de outras áreas, eu sou um pouco melhor, mas da saúde em si, o que eu podia, né, espero que tenha esclarecido, mas particularmente, eu acho que o SUS, pelo que eu conheço aqui no Sul, é muito bom, né? Muito bem, candidato, mais uma pergunta, vamos ver de quem. Ana Paula Widmar. Ana Paula, vamos ver aqui só para conferir. Esse aqui está mais claro. Ana Paula Widmar. Isso mesmo. A próxima é a bióloga, Ana Paula, né, fazendo uma pergunta também, como anteriormente fez e foi sorteado por outro candidato, agora também. Quem responde uma outra pergunta, não a mesma, mas uma outra pergunta, é o candidato Nocoral. Por favor, Halian. Vamos à pergunta da bióloga, Ana Paula Widmar. Bom dia, candidato. Artigo 222 da CF 88, Constituição Federal, creio, 88. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Pergunta: quais as suas propostas para um meio ambiente sustentável na sua gestão municipal? Bom dia, Ana Paula. Eu acho que nós vamos resumir em saneamento básico, né? Nós assumimos o sistema de abastecimento de água em abril de 2018, justamente porque não haviam projetos tanto na ampliação da rede de abastecimento de água, quanto no início do tratamento de esgoto, né? Então nós fizemos um trabalho muito importante nesses 2 anos, pouco mais de 2 anos. Revisamos o plano de saneamento. O plano de saneamento está revisado. Estamos com o edital pronto para licitar já uma empresa para fazer o projeto de tratamento de esgoto. Hoje o sistema SAMAI tem em torno de 1.400.000 na conta. Lucro esse que deixado pelos contribuintes, né, de Morro da Fumaça. Hoje o cidadão que paga a fatura d'água, ele sabe que o dinheiro fica nas mãos certas, né? Nós pretendemos até 2022 investir em torno de 3 milhões em rede de tratamento de esgoto. Outro projeto que vai sair do papel, nem era projeto nosso, mas vai sair do papel, né? Tem pessoas que estão comentando hoje que não existe nada em questão de saneamento, mas, como eu falei, as pessoas têm que procurar a administração e se inteirar do assunto para não acabar falando besteira nas mídias sociais, né? E aqui na Fumaça está acontecendo muito isso. Nós temos, sim, preocupados com o meio ambiente. Eu acho que
Esse projeto já é um projeto que vai sair do papel, acho que não tenho certeza. A gente tem recurso, tem o projeto pronto, tem a empresa, tem o edital pronto para listar a empresa que irá fazer o projeto. Vamos iniciar as primeiras redes de tratamento de esgoto com recursos próprios e também depois vamos, já que existe o marco do saneamento, né, que até 2033 os municípios terão que ter executado já uma boa parte do saneamento básico. Com isso, nós esperamos que teremos recursos também de fácil acesso para esse tipo de trabalho. Então, vai ser uma busca nossa muito forte nessa situação. E outra questão também de meio ambiente. A gente sabe que aqui em Morro da Fumaça houve, né, uma forte extração de argila e areia, né? E todo projeto que envolve esse tipo de recuperação envolve milhões, né? Então, eu seria muito mentiroso se eu viesse aqui falar que vai ser feito, que a gente pensa em fazer, que vai apoiar um projeto dessa magnitude, né? Um projeto que tem que ser feito mais a longo prazo. Hoje o município não tem condições de alavancar um projeto desse para recuperação das barreiras, dos buracos, né, que foram deixados com a extração de areia, até mesmo porque ainda temos o rio Uruçanga, né, que precisa ser desassoreado, e estamos desde o início do mandato buscando projeto e há sempre uma desculpa desse ou daquele político que pegou esse projeto, botou embaixo do braço. Uma hora custava 160 milhões, daqui a pouco passou para 80, e resumindo, a gente não conseguiu ainda chegar no verdadeiro projeto, né? Mas já tem 2 deputados amigos nossos que abraçaram essa causa. Então eu acho que o primeiro passo aqui em Morro da Fumaça é o desassoreamento do rio Uruçanga. E lógico, eu não digo a curto prazo, né? Mas tem que se pensar em fazer um projeto, sim, um projeto futuro, né, buscar recursos, né, que não são poucos, para estar recuperando essas áreas, né. E também a questão muito se falou que o município de Morro da Fumaça, né, tinha uma poluição do ar muito forte. Hoje a gente monitora também isso aí, né, através da FUMAF, através do Natan, e a população pode ficar tranquila que o nosso ar hoje está muito melhor que 5, 10 anos atrás, né. Muito bem. Vamos agora para a última pergunta, feita por um dos nossos convidados, que estão online certamente nesse momento, e que fizeram, por favor, o nome, candidato? Carlos Eduardo Lorenzi, advogado. Carlos Eduardo Lorenzi, advogado de Morro da Fumaça. Agora, então, é o nosso próximo convidado que fará a pergunta, então, para o candidato Noé Coral. Então vamos à pergunta do Carlos Eduardo Lorenzi, advogado. Bom dia, candidato. Como você está financiando a sua campanha? Quais as origens dos recursos? Você concorda com a existência do fundo partidário público com dinheiro que deveria estar sendo investido em segurança, saúde e educação? Bom dia, Carlos. A minha campanha está sendo financiada com meu dinheiro, como foi a campanha passada. Lógico, a gente vai receber algumas doações, né? Como foi na outra campanha também. Cada vereador vai fazer a sua campanha, né? E falando do fundo partidário, eu vejo muitos políticos dispensando o fundo partidário, mas quem garante o destino que vai ser dado para esse recurso que o político dispensou, né? Então, nós estamos analisando ainda, até porque município pequeno igual o nosso, esse valor é irrisório, né? Eu sou contra, não que venha e os políticos dispensem, mas que não venha. Cada político faça a sua campanha, né? Só assim nós vamos ter pessoas que vão entrar na política porque querem ajudar o município, querem ajudar o Estado, querem ajudar o país, né? E que se contentam só com o salário.
Porque a partir do momento que o político entra que a pessoa entra na política e gasta fortunas, né, para conseguir uma eleição, para conseguir o poder, dificilmente a pessoa vai fazer um trabalho sério, um trabalho que em respeito ao dinheiro público, né? O fundo eleitoral provavelmente nós vamos também dispensar, né? Eu não sou muito a favor de dispensar o fundo eleitoral, desde que o candidato gastasse só aquele valor. Mas, assim, como a nossa política é sempre pensando em mudar, a gente vai acabar também dispensando esse fundo eleitoral. Mas, como eu digo, qual a garantia que se tem que esse dinheiro volta para a saúde? Essa é a questão, né? Muito bem, o nosso convidado de hoje, nessa primeira rodada com os candidatos a prefeito por Morro da Fumaça. Hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado é Agenor Coral, o Noi Coral. Candidato, estamos chegando ao final da nossa entrevista de hoje, mas aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de se dirigir para a população da melhor forma possível, por favor, fique à vontade. Beto, primeiro quero... acho que a gente já fez uma boa explanação, né, do que foi feito e do que nós pretendemos fazer, né, num possível segundo mandato. Não era objetivo meu, né, ser prefeito, não era sonho, muito menos ser prefeito por 2 mandatos. Mas quando assumimos, né, nós vimos que muito precisa ser feito pelo município, que não só o nosso município, mas o país merece que tenha políticos honestos, políticos que respeitem o dinheiro público, políticos que façam o diferente. E com certeza a nossa gestão mostrou que dá para fazer diferente, né? Sem aquela politicagem de dar tapinha nas costas, de estar todos os sábados pagando costela nos bares por aí. A gente mostrou que fazendo uma gestão do nosso jeito dá certo, a gente conquista a confiança das pessoas, né? Porque a gente é fora da política e o que a gente é hoje dentro da política, né? O político, ele não pode ser uma pessoa antes e depois da política. Então, graças a Deus eu consegui manter isso, né? O Noi Coral de 2016 para trás é o mesmo de hoje. A nossa maneira de trabalhar, como eu falei, não agrada muitas pessoas, mas é o meu jeito. Eu não estou na política para ser um ator, né? Se eu quisesse ser ator, eu ia fazer novela, né? Então, sou a mesma pessoa, né? Atendo todo mundo com muita educação, com muito prazer. Me dedico muito a cuidar dos números, né? Muitos comentam, tentam colocar na população que é um prefeito de gabinete, mas nós conquistamos do gabinete quase 10 milhões de emendas federais e estaduais. Nós fomos o 4º município do estado em receber emendas de 2019. Recebemos 1.450.000 emendas estaduais. O nosso partido, o PP, nos ajudou muito. Foi em torno de 5 milhões de emendas parlamentares. Tivemos, né, emendas de vários partidos, né? Mostra que os deputados, os políticos confiam no nosso trabalho, mesmo sem... Eu sempre digo, o prefeito que vai mais de 2 vezes a Brasília ao ano, vai para fazer festa. O trabalho correto tem que fazer dentro do município, ficando de olho nas secretarias, acompanhando o movimento econômico, conversando com os secretários, cobrando dos secretários, trocando ideias, secretários, diretores. Então, esse é o meu trabalho. Do primeiro ao último dia vai ser assim, né? Que bom que as pessoas podem trocar, né, dia 15. Né? Cada 4 anos as pessoas que não estão contentes com o trabalho, elas podem ir na urna e trocar. Eu não quero ser o melhor prefeito nesse próximo mandato, mas eu quero continuar sendo o prefeito que respeita o dinheiro público, que paga o justo pelos serviços, que cobra a qualidade, que cobra dos funcionários,
Eu não quero ser o melhor prefeito, eu quero ser o prefeito que não faça a tal da politicagem, que faça o trabalho para todos. Hoje nós temos vários funcionários de confiança de diversos partidos, né? O que eu levei em consideração na hora de contratar foi o envolvimento que vai ter pela cidade, né? O trabalho que vai ser feito pela cidade. Então, a pessoa que se mostrou que mereceu a minha confiança está trabalhando hoje comigo, não importa o partido. Eu não quero ser o melhor prefeito da Fumaça. Quero ser um prefeito que não apareça muito, mas que apareçam as nossas ações, os nossos trabalhos. O que tem que chegar na casa do eleitor é a lajota, tanto comentado a lajota, né, que tentaram colocar na rua que o prefeito está fazendo calçamento porque vende lajota, mas as pessoas não sabem que existe uma licitação, existe a Lei 866 de licitações que permite que qualquer empresa participe de licitações e compre o material, o produto de quem ela quer, entendeu? Eu não tenho culpa de ter pessoas na família que fabricam esse tipo de produto desde 2014. Então, só para esclarecer, né, Beto, algumas situações, eu também não quero ser o melhor prefeito que diz que se preocupa com as pessoas, mas não se dedica um dia por mês a fazer consultas para as pessoas mais, né, de baixa renda. Então, muita conversa, estamos escutando muita conversa, muito papo furado aí na praça, né, de pessoas que do nada começaram a se preocupar com o município, mas nunca fizeram nada, né? Então, eu convido o eleitor a estudar as propostas dos candidatos, a ver o que fizeram pelo município, até mesmo antes de entrar na política, ver quem está por trás dos candidatos a prefeito, o tão, né, rejeitado Chapão também, peço que as pessoas cuidem muito, né, e quem está por trás dos determinados candidatos, pessoas que ainda pretendem voltar à política e praticar a velha política, a política velhaca, né, pessoas que não aparecem hoje de vergonha, estão com vergonha de aparecer, mas colocam o chamado de novo para tentar iludir, né, o eleitor fumacense. Eu peço, né, Beto, acho que eu posso pedir o voto. Decidi, então, retribuir com a cidade por mais 4 anos, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, né? Aqueles que não gostaram, eu e Eduardo, né, nós pedimos desculpas, né? Mas jamais vamos nos esconder, né, das cobranças, né, e do que o cidadão precisa. Todas as nossas ações são feitas com muitas discussões. O prefeito não age sozinho, como também tento colocar. Nós temos uma equipe, nós respeitamos, nós temos a inteligência de saber o que cada cidadão precisa. Toda semana eu pego o meu carro e dou uma volta pela cidade inteira. Eu acho que em 2 meses eu sempre passo em todas as ruas do município, eu sei o que cada cidadão precisa. Não precisa descer do carro e entrar numa casa e tomar um cafezinho. Sem fazer isso, eu sei o que cada um de vocês precisa e nós vamos trabalhar mais 4 anos com muita garra, com muita vontade, né? Largando até as minhas empresas, a minha vida de conforto, mas eu quero, juntamente com a minha equipe, que não vai ser trocado nenhum funcionário, nenhum secretário, nenhum diretor, a gente vai manter esse trabalho com respeito ao cidadão fumacense. Muito obrigado, Beto, né? E muito obrigado aos ouvintes. Desculpa se às vezes eu fui meio duro, mas vai chegando um ponto que a gente não admite que coloque em xeque, né, a nossa moral, como tentaram colocar, né? Até mesmo aqui no seu programa, né, vieram alguns vereadores aqui que tentaram denegrir a minha imagem. Então, isso é muito triste, porque a gente sai de uma vida de conforto, né, de uma vida estável, de uma situação financeira, graças a Deus, né, conquistei uma situação financeira muito boa. A gente só está aqui para fazer o bem, para retribuir a Deus o que a gente conquistou ao longo da nossa vida. E às vezes entristece ver pessoas que tentam denegrir a nossa imagem, né? Mas a política é assim mesmo, né? Quem não quer barulho, que não chute lata. E esperamos que a população esteja, né, aprovando o nosso trabalho, né? Eu sempre digo que
eu quero que a população esteja ao meu lado. Então, eu acho que a gente conseguiu isso, uma aprovação de mais de 75%, e espero, né, que as pessoas do bem confiem em nós, né, e nos deixem trabalhar para o município por mais 4 anos. Obrigado, Beto, né, e um bom dia a todos. Muito bem. Queremos agradecer, então, também a todos vocês que participaram aqui do com as entrevistas. Todos os nomes já foram citados, não precisa comentar novamente. A todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado ao candidato Noe Coral por ter vindo, foi uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, Sueli, foi uma alegria recebê-lo e conhecê-la mais de perto. Muito obrigado ao Rani, que esteve aqui na secretaria cuidando, lendo as perguntas. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco e que pedimos para que você analise bem as propostas de cada candidato e que no dia 15 de novembro você vote de acordo com a sua consciência, avaliando as melhores propostas. Lembrando que essa foi a primeira rodada, voltaremos a ter uma rodada ainda com os candidatos a vice-prefeito e também mais uma rodada com os candidatos a prefeito por Morro da Fumaça. A todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.